Acho que já está gravando. Tirar a transcrição aqui. Tirou. Foi. Começar. Olá, professor, tudo bom? Meu nome é Anderson José Santos Pereira. A gente vai apresentar aqui o nosso trabalho de qualidade e desenvolvimento do produto a respeito da implementação no serviço de manutenção aplicado a sistema fotovoltaico. Tá? O grupo foi composto por mim, Anderson, a Laís Viana, a Gabriela e Gabriela Rodrigues. Tá ok? Pode passar, Gabi, por favor. Então, a empresa que a gente vai abordar aqui hoje é a empresa Cristais Solar, tá? Uma empresa que está no mercado aí relativamente há bastante tempo quando a gente fala de energia solar, tá? Ela foi fundada em 2016, mas para você tá falando de energia solar, isso aqui já é bastante tempo já, tá? Então tem muitos projetos aí feitos, acho que mais de 200 projetos no Rio de Janeiro. Ela tem uma certa relevância já também no Rio de Janeiro, tá? Entre uma das maiores aí. É uma empresa que ela basicamente ela fornece serviço de instalação e fornece também serviço de homologação, que mais à frente a gente vai entender melhor como é que funciona cada um desses dois serviços, pois eles funcionam de maneira paralela, tá ok? E ela faz isso tudo através do software PVSol, que é basicamente um software de simulação, onde você coloca ali a casa do cliente, coloca ali dentro dele a necessidade do cliente, quanto que ele precisa gerar, simula mais ou menos ali os equipamentos que você pretende pôr na casa dele e ele te devolve a realidade, ele te devolve o resultado daquilo para você saber se realmente o que você está planejando cabe ou não para aquele cliente. Tá ok? Pode passar, Gabi. Bom, a Grid hoje em dia ela funciona no modelo de franquia, mas é um modelo de franquia um pouquinho diferente, porque é uma franquia developer. O que é isso? A Grid, na verdade, ela tem uma franqueadora maior, tá? Com o nome de GTS, beleza? Que é uma franqueadora que ela fornece para as outras franqueadoras menores esse know-how de como que seria uma instalação padrão grid style solar, como que seria uma homologação no padrão grid style solar, para que qualquer lugar do Brasil onde a pessoa esteja, seja no Rio, seja em Minas, seja em São Paulo, a instalação e homologação, toda a forma de atender também, isso conta muito também, toda a forma de pós-venda também, vai ser igual para qualquer região do país. E como que eles garantem isso? Fazendo com que cada um dos seus franqueados seja um franqueado developer. O que é o franqueado developer? O franqueado developer é uma franquia que, diferente da Chili Beans, diferente da Cacau Show, por exemplo, ela é uma franquia única no estado. Por exemplo, o Rio de Janeiro só vai ter uma franquia, São Paulo só vai ter uma franquia, e por aí vai, tá? Isso faz com que essa franquia cobra uma região sozinha, e isso deixe mais difícil de você divergir tanto o tipo de atendimento, o tipo de instalação que eu falei logo mais, entendeu? Isso realmente valida esse estilo de instalar, esse estilo de atender grid style solar. Tá ok? Pode passar. Agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona uma instalação fotovoltaica, tá? Porque isso vai ser útil para a gente entender lá na frente como que vai ser benéfico o serviço novo que a gente vai querer implementar para a grid poder fornecer a partir de agora, tá? Bom, a instalação fotovoltaica funciona da seguinte maneira. O sistema ele é composto basicamente pelas placas, o cabeamento e o inversor, tá ok? Aqui as placas elas vão captar a luz solar, tá? É bem importante a gente tocar nessa tecla de que é a luz, muita gente confunde com o calor, mas na verdade não é. É a luz, ela capta essa luz em formato de corrente contínua, tá? E transmite essa corrente contínua para o inversor da casa, o inversor desse projeto, transformando essa corrente contínua em corrente alternada, que essa corrente alternada é a corrente onde nossos eletrodomésticos podem ler e podem utilizar, enfim, para poder ligar, enfim, fazer outras coisas. Então, aqui no exemplo, a gente consegue ver esse cabinho laranja, né? Ele chegando das placas, indo lá para o inversor, esse azulzinho aí, tá? E depois ele redistribuindo para o restante dos equipamentos da casa, tá ok? Porém, esse tipo de instalação é uma instalação que a gente chama de instalação on-grid. O que é isso? Uma das pontas desse gerador, desse sistema gerador de energia solar, vai para os equipamentos da casa, porém a outra ponta liga na rede que é gerida pela fornecedora de energia comum da sua região, do seu bairro. Então a gente pode citar aqui a Enel, a Light.
Então, essa energia, ela só é injetada na rede se ela for excedente. Então, vamos supor que você está de férias na sua casa e não tem muita gente usando geladeira, fogão, enfim. Então, essa energia vai ser captada pela rede, correto? Que vai ser toda aquela energia que o seu sistema vai gerar e você não vai consumir. E tudo que é injetado na rede vai acabar voltando para você em formato de crédito, tá ok? Para você poder abater ainda mais a tua conta de energia, tá bom? Pode passar, Gabi, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho desse último serviço que a Grid oferece, que é o serviço de homologação. Como que funciona a homologação? Eu gosto de fazer um paralelo que funciona bastante para explicar como é que funciona, que é o paralelo com a certidão de nascimento. Hoje em dia é super possível você gerar um ser humano, pôr um ser humano no mundo e não registrar esse ser humano. Porém, todo mundo sabe que lá na frente ele vai ter problemas para arrumar emprego, para casar, enfim. A mesma coisa vale com a homologação. A homologação é como se fosse a certidão de nascimento do teu projeto, a certidão de nascimento do teu sistema, tá ok? Então, basicamente, é você chegar para a tua fornecedora de energia, que eu falei, pode ser a Light, pode ser a Enel, chegar para a sua fornecedora de energia e dizer para elas, olha, eu instalei aqui nessa casa com esses equipamentos, o engenheiro responsável foi esse engenheiro aqui que assinou esse sistema solar que vai gerar tanto. Para daí sim a concessionária conseguir calcular como que vai fazer o abatimento da sua conta, como que vai de repente redistribuir a sua energia ali naquela região. Às vezes ela pode barrar o seu projeto, se não estiver de acordo com os parâmetros que ela exige. Perfeitamente possível, tá ok? Mas essa homologação é o que torna o seu sistema legal perante a lei, tá ok? Pode passar, Gabi. Aqui a gente vai trazer um pouquinho da cadeia de valor da empresa, que é como que cada um dos setores agentes da empresa hoje em dia, falando apenas do serviço de instalação, como que eles agem no lead, que é o cliente em potencial, né? Como que eles agem nesse lead, transformando ele em cliente satisfeito, tá ok? Ó, você pode ver ali que o lead ele é pego primeiro pelo marketing, né? Onde pelo marketing ele começa a ser atraído pela empresa, começa a conhecer a proposta da empresa, como que a empresa trabalha, quem a empresa é. E aí, logo após o marketing, ele é pego pelo setor comercial, onde a galera conversa com ele, entende quais são as necessidades dele, onde ele mora, quanto que ele quer economizar. A partir do momento em que ele assina o contrato, entra projetos e OTC, que é como se fosse ali um fluxo de informações entre projeto e cliente, tá? Projeto e OTC. Enfim, instalando, agendando entrega de equipamento, tirando qualquer dúvida eventual que ele tiver, enfim, durante o projeto dele inteiro, até o momento em que ele consegue ligar o projeto e já ter a primeira geração dele. Tá certo? Que é ali no momento do cliente satisfeito. E logo após esse momento, do cliente satisfeito, ele não é abandonado. Ele tem mais 2 aninhos aí de pós-venda, que, enfim, tirar mais dúvidas que ele possa ter diretamente com o pessoal da empresa. Tá? Ele tem mais 2 anos aí de carência, digamos assim. Tá ok? Pode passar, Gabi. Bom, agora a gente vai falar também um pouquinho dos níveis hierárquicos, tá ok? Esses níveis hierárquicos é como a hierarquia é performada na grid hoje em dia, também repetindo, antes desse sistema que a gente vai implementar novo, que a gente vai falar mais a seguir. Bom, é um sistema que ele começa ali no topo da cadeia pelo sócio majoritário, tá ok? Logo abaixo a gente tem os sócios minoritários, que são, cada um desses sócios também é responsável por um setor da grid, ou seja, um setor de projetos, um setor comercial, cada um desses tem um sócio responsável por isso, tem o sócio responsável pelo setor de franquias, cada sócio tem um setor da empresa na mão ali para ele gerir. Bom, logo abaixo a gente tem os líderes de equipe de instalação, que são os franqueados, tá ok? Logo abaixo a gente tem os funcionários desses franqueados, que é basicamente o pessoal que vai fazer a instalação na casa da pessoa, tá? Com toda a EPI, com todo o equipamento necessário, tá? E os próprios funcionários da empresa, pessoal interno, que, enfim, atendimento ao cliente, pós-venda, setor de projetos também, entra nessa penúltima cadeia aqui de funcionários, tá? E logo abaixo a gente tem estagiários, que são pessoas, assim, de faculdade, que ajudam os próprios funcionários, ajudam os diretores, ajudam até, às vezes, os líderes de equipe de instalação, os franqueados, tá? É multidisciplinar essa etapa dos franqueados, dos estagiários aqui, tá ok? Pode passar. Bom, a gente vai trazer aqui um pouquinho da missão, visão e valores da empresa, bem breve. A gente pode ver aqui que a missão da Grid é gerar para os clientes uma energia limpa e sustentável a um custo inferior ao que pagariam para uma distribuidora de energia mais poluente, tá? A visão da empresa é ser referência no setor de energia solar no Brasil,
Aqui a gente pode até trazer a análise aqui, como eu falei lá atrás, de que a Grid já está assim, encabeçando as integradoras de energia solar no Rio de Janeiro. Esse próximo passo de ser uma das maiores do Brasil já se torna um próximo passo mais realista, porque o passo de ser uma das maiores do Rio de Janeiro foi completo, tá? Bom, e os valores a gente tem ali diversidade social, transparência, qualidade para com os clientes, bom humor sempre, né? E disciplina. Tá ok? Pode passar também, Gabi. Bom, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho do serviço atual da Grid, que é o serviço de instalação, tá? E como que o nosso grupo analisa essa perspectiva desse serviço e como que essa análise vai justificar o serviço que a gente vai querer propor a partir de agora. Para ajudar nessa análise, a gente trouxe aqui a matriz BCG. E dentro da matriz BCG, a gente caracteriza essa instalação, tá vendo aí o pessoal na fotinha instalando as placas solares, a gente caracteriza essa instalação como sendo a vaca leiteira, não só da Grid, mas do cenário como um todo, do cenário de energia solar como um todo, tá? Acredito que isso se aplica a todas as empresas praticamente. A gente analisa como sendo uma vaca leiteira por quê? Porque ela já tem uma participação relativa no mercado grande, tá? Então, os leads, os clientes que chegam para qualquer empresa de energia solar, eles já sabem o que eles querem, já sabem como que funciona basicamente, já tem uma ideia às vezes de valor, então assim, já é um serviço bem consolidado, tá ok? Porém, o crescimento do mercado dele é pequeno. A perspectiva de crescimento é pequena. Por quê? Porque hoje em dia o sistema solar ele é caracterizado como um bem de compra única, como por exemplo uma casa, como por exemplo uma piscina. Ninguém que compra uma piscina, por exemplo, tem pretensões de comprar uma piscina daqui a 5, 10 anos. Não é um bem que você recompra com muita frequência, como por exemplo um celular que sempre fica obsoleto, não. Então aqui um sistema, você compra esse sistema para sua casa e a perspectiva é de que você mantenha ele até que, enfim, você deseja ampliar. Mas assim, é bem raro mesmo. Então a pessoa compra um sistema, assim, uma vez. Ou seja, a empresa, ela, na grande maioria das vezes, se o cliente tiver uma casa só ou só um estabelecimento, na grande maioria das vezes, ela atinge esse determinado cliente apenas uma vez. Tá ok? E isso, com o tempo, é prejudicial. Porque quanto mais sistemas existem, quanto mais sistemas são instalados pela grid ou não, menos clientes existem, menos leads existem. Então, exatamente. Então, esse mercado começa a se tornar um pouco mais escasso. E é aí que entra, como a Gabi acabou de colocar aí pra gente, é aí que entra a manutenção, tá certo? A manutenção, ela vai entrar como uma forma de reatingir esse cliente que tem já um sistema, tá? Enfim, com visitas periódicas, que a gente vai entender como é que vai funcionar daqui a pouco, mas com visitas periódicas, para a gente poder estar sempre ali revendendo o serviço de natureza fotovoltaica para esse cliente, tá ok? Pode passar. Bom, boa tarde, eu sou a Laís Viana. Então, falando um pouco sobre a manutenção, né, dos sistemas fotovoltaicos, as placas são um produto de vida útil longa, né, como o Anderson falou. As pessoas não trocam como se fosse roupa, acessórios, enfim, elas fazem uma compra única, né? E por isso, né, a gente pensou numa manutenção como serviço inovador, né, que é uma forma de a gente estar sempre revendendo nosso serviço e manter as manutenções sempre em dia. Pode passar. Bom, para fazer uma análise do cenário, a gente usou a matriz SWOT, né, que é dividida em 4 quadrantes, com a força e fraquezas, que são fatores internos da empresa, e as oportunidades e ameaças, que são fatores externos. Ali em força, a gente colocou os fornecedores qualificados, né, que são fornecedores antigos e bem colocados no mercado, que os concorrentes não têm. A outra força é o financiamento próprio, ou seja, o investidor paga pelo projeto e o cliente tem a opção de financiar. Em fraqueza, a gente colocou a falta de mão de obra, porque por ser um no mercado, a gente não tem a mão de obra qualificada, né? E outra fraqueza também é que a empresa não tem porte para cuidar dos projetos off-grid, porque não tem fornecedores, renda financeira e também não tem mão de obra qualificada. Além de oportunidades, a gente colocou como mercado em crescimento, né? Que esse mercado de energia solar é o que mais vem crescendo no mundo. E o clima, né? Porque o clima aqui no Brasil é um clima tropical, né? Isso acaba facilitando mais o processo. E, por fim, ali nas ameaças,
é um equipamento caro, né? E também novos concorrentes, porque já que a gente é a empresa pioneira no setor, ainda não, a gente vai conquistar novos concorrentes, né? Digamos assim. Pode passar, por favor. Bom, falando ali da análise da concorrência, a gente analisou duas empresas concorrentes diretas, né? Que é a Solaron e a SolarGrid. Que apesar de elas serem concorrentes diretas, elas não possuem um canal de vendas específicos para manutenção, né? O que torna a nossa empresa sendo a primeira no segmento. Pode passar. Bom, o planejamento do produto vai funcionar por meio da assinatura, que varia o preço de acordo com o serviço escolhido. E, no caso, ele vai possuir 3 pilares, que é a limpeza, a revisão do serviço, do sistema, e o monitoramento 24 horas. Pode passar. Bom, a limpeza será realizada nos painéis sujos, né, para não prejudicarem a geração ou o equipamento mesmo. Será feita na superfície dos painéis, né, conforme está a foto no final do slide. E terá uma equipe preparada em campo, né, que são os nossos técnicos, né, e vai ser utilizado, eles vão dar com kit, né, de escova giratória e jatos d'água. Bom, a revisão do sistema elétrico será feita no cabeamento das placas, né, para evitar que perca sua performance. Também será realizado por uma equipe especializada e que também vão andar com esses equipamentos, né, no caso, que são disjuntores e o cabeamento extras. Bom, e por fim, o monitoramento, que serve para detectar alguma irregularidade, problema, enfim, nas placas, para prevenir falhas, danos, serve também até para prolongar a vida útil, né, do produto. E esse monitoramento será realizado na própria empresa da GridTime. Pode passar, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriela Rodrigues e sobre o projeto que a gente vai estar apresentando, eu vou citar aqui para vocês algumas vantagens e desvantagens, né, do que nós vamos oferecer. Então, uma das vantagens é que a gente vai pagar isso através de uma assinatura, tá? Para garantir que essa empresa gere uma renda fixa, independente dela fechar essa venda ou não. Outra vantagem é que a gente vai ter os serviços que não exigem uma grande especialização técnica, né? Então é possível a gente treinar várias pessoas de maneira rápida para que a gente possa criar um grande contingente de profissionais e possibilitar cobrir uma área maior de atendimento. Outras desvantagens, aliás, as desvantagens, perdão, é que nesse primeiro momento essa gama de possíveis clientes ela é pequena, tá? Então vai se limitar apenas a quem tem um sistema fotovoltaico. E o sistema solar, ele não tem uma tendência muito grande para ter falhas e por conta disso pode vir a cancelar, né, esse serviço e tudo mais. Bom, essa aqui é a nossa EAP. Deixa eu só tirar aqui, peraí. Essa aqui é a nossa EAP, nosso planejamento do nosso projeto, tá? Então, a gente ramificou as principais atividades, com subatividades, né, sendo as principais a montagem dessa equipe, aquisições de equipamentos e software, validar esse modelo e, por fim, penetrar no mercado. Então, como vocês podem ver abaixo ali na primeira atividade principal, a gente tem solicitar e selecionar esses currículos, a gente valida essa documentação contratual e treina essa equipe, tá? A segunda atividade principal, ela foi ramificada por definir essas necessidades e também orçar isso, né? A gente ter a busca de fornecedores e requisitar os equipamentos, tá? Em seguida, a gente também tem selecionar esses primeiros clientes, né? A gente vai fazer um teste, então a gente vai entrar em contato com os clientes para extrair principalmente ali
onde vocês podem ver a última subatividade, que é extrair o feedback, também vai contar muito com isso, tá? E aí tem a parte de contatar esses clientes e a parte de fazer esses testes, né? Em seguida, a gente tem oferecer esse serviço, né, para os próximos contratos, após essa parte de teste, e também criar um programa de indicação. Então, agora vocês podem ver o cronograma que nós criamos, né, através do software Gantt Project, tá, que é uma versão uma versão grátis do MS Project, tá? Então a gente ramificou as atividades lá do nosso EAP, ali no canto esquerdo da tela, onde a gente tem essa montagem de equipes, a gente tem essa parte que está identado a montagem de equipe, o solicitar e selecionar o currículo, a validar a documentação e treinar a equipe. Outra principal atividade que a gente tem é adquirir esses equipamentos e software. E aí, essa principal atividade, a gente tem as subatividades, que é definir necessidades, buscar esses fornecedores e requisitar equipamentos que estão identados a essa atividade principal, né? Como vocês podem ver ali, representado pela barrinha de cor preta. Em seguida, a gente também tem essa validação de modelo, né? Que temos mais 4 subtarefas ali que estão identadas a essa validação de modelo, onde a gente vai selecionar os primeiros clientes, a gente vai contatar esses clientes, a gente vai fazer esse período de teste e a gente vai extrair esse feedback. E, por fim, a gente tem a principal atividade, né, de todas as que eu citei, que é a penetrar o mercado, né, onde a gente também tem 2 subatividades que estão identadas a essa principal, né, que é oferecer os serviços e criar esse programa de indicação. Então, a gente tem ali a data prevista para o início desse projeto, né, para a gente começar no dia 30 de novembro, e a gente tem uma previsão de término lá para o dia 30 de dezembro, com duração aí de 1 mês. Tá? Isso a gente também está contando os dias que não são úteis, ali de acordo com o nosso gráfico, tá? E dentro desse cronograma, a gente tem as setinhas que indicam a direção para baixo, que demonstra as necessidades de cada atividade. Ou seja, lá na subatividade solicitar e selecionar o currículo, a gente vai ter uma dependência ali na atividade de validação da documentação, tá? Então, a atividade de validar a documentação, ela só ocorre quando a gente solicita e seleciona o currículo, então ela só começa a partir daí, beleza? E aí, depois disso, a gente define também o caminho crítico desse projeto. Então, o caminho crítico dentro de uma gestão de projetos é o seguinte: a gente definir a atividade que mais tem tempo de duração. Ou seja, se ocorrer algum problema durante a execução dessa atividade que mais tem tempo de duração, a gente vai ter um problema na entrega desse projeto, né? A gente vai demorar mais tempo do que o que a gente acabou de estimar aqui, que são 30 dias. Então, a atividade que tem esse caminho crítico é o treinar equipe. Como vocês podem ver, ela tem duração de 18 dias, a atividade que mais dura. As 2 segundas que mais duram são a extração de feedback e o período de teste. Então, dessas 3, se ocorrer algum problema durante a execução delas, a gente vai ter um problema na entrega do projeto, por isso que a gente denomina como caminho crítico desse projeto que a gente está apresentando. Dentro dessas atividades que eu citei, a gente tem os responsáveis por essas atividades, né? E a gente colocou aqui as suas devidas funções. Então, a gente tem o diretor de manutenção, a gente tem o gerente de manutenção, a gente tem a equipe operacional, tá? O TI, o CEO, tá? A gente fez até um fluxozinho aqui para representar cada um deles, suas hierarquias. E aí a gente chega à matriz, né, de responsabilidades. Então, a matriz de responsabilidades, ela entende-se da seguinte forma: a gente tem a legenda, a gente tem o E, que é quem executa, o C, quem vai contribuir, e o A, quem vai aprovar isso. Nós temos as macroatividades, né, que é o montar a equipe, adquirir os equipamentos e os softwares e validar o modelo, penetrar o mercado. Para o lado direito, a gente vai ver
cada um desses responsáveis que a gente citou lá no cronograma, no relatório do Gantt, e suas devidas funções. Então, a gente tem o Rogério, que é o CEO, a gente tem o Assen, que é o diretor de manutenção, o Edson, gerente de manutenção, o Patrick, chefe de equipe, e a Maria Luísa, que é a TI, tá? Então, o Rogério, ele vai ficar responsável por aprovar a montagem dessa equipe, tá? E também vai ficar responsável por aprovar, ou seja, ele vai validar esse modelo, vai fazer essa aprovação da validação desse modelo. O Assen, que é o diretor de manutenção, ele vai executar a montagem dessa equipe, ele vai aprovar esse adquirir equipamentos e software, e ele também vai executar a validação desse modelo. O Edson, ele vai fazer a contribuição para montar essa equipe, ele vai executar ali no adquirir equipamentos, ele vai executar a validação de modelo e vai executar a penetração de mercado. O Patrick só vai fazer a contribuição para adquirir esses equipamentos e software, e a Maria Luísa ela vai fazer a execução da penetração do mercado. Aqui a gente tem a matriz de riscos, tá? Onde a gente, mais uma vez, nós temos as atividades que eu citei, que é montar equipe, adquirir equipamentos, validar modelo, penetrar o mercado. Então, na matriz de risco funciona da seguinte forma: a gente possui um risco, a gente tem a probabilidade, a gente tem um impacto e a gente vai possuir um resultado como sendo um índice dessa multiplicação da probabilidade e o impacto. E sabendo desse índice, a gente já tem que oferecer um plano de risco para a gente delimitar esse possível problema. Tá? Então, por exemplo, em montar essa equipe, a gente vai ter um funcionário que ele vai optar por se desligar da empresa depois de ele absorver todo o conhecimento que a empresa passou para ele. Qual a probabilidade disso? Aí a gente denominou como 2, impacto como 2, e a gente obteve um resultado como 4, né, nessa multiplicação. Em seguida, nós tivemos que apresentar essa mitigação. Então, a gente apresentou a seguinte solução: a gente vai oferecer um plano de carreira para esses funcionários, para que eles não desistam ali no meio do treinamento, absorvam todo o conhecimento e vão embora da empresa. No adquirir equipamentos, o risco disso é a gente comprar os equipamentos de menor valor e pode vir a criar necessidade de manutenção no futuro. Qual a probabilidade para isso? 1. E o impacto disso? 3. Então, a gente obteve o resultado como sendo o índice de 3. E a gente apresentou essa delimitação por procurar os fornecedores mais bem colocados no mercado. Em seguida, a gente tem a validação desse modelo, a gente apresentou o possível risco, né, que é o modelo, ele pode performar mal no mercado, a probabilidade disso é 2, o impacto é 1, e a gente obteve o resultado como sendo um índice de 2. O menor aí dos nossos resultados vistos até agora. Então, a gente apresentou essa mitigação como sendo a gente identificar rapidamente e aplicar correções cabíveis para a gente ajustar o preço, como foi um exemplo que a gente deu aqui. Por fim, a gente tem a penetração de mercado. Qual vai ser o risco para essa atividade? Então, o mercado ele pode não aceitar muito bem esse serviço, normal. E aí a probabilidade disso, 2. O impacto disso é 3. Mas a gente obteve um resultado, né? A gente obteve o nosso índice como sendo o maior visto até agora na nossa tabela de riscos, né? Então é bem alto. Ou seja, a gente apresentou a mitigação para isso, explicar para o cliente de maneira mais clara os reais benefícios da manutenção, tá? Então não só explicar, mas fazer com que ele receba isso de maneira clara e que ele compreenda, né? Aceite essa informação para que ele possa aceitar bem essa questão. Então, a gente concluiu nesse trabalho que a manutenção de sistemas solares, né, por meio da assinatura, que foi o que a gente falou lá no início, que é uma vantagem, uma desvantagem, ela se mostrou, sim, muito eficaz em transformar a realidade dos serviços da empresa por conta dos seguintes fatores que a gente julgou como sendo bons, né? O cenário atual do mercado fotovoltaico, ele tende à escassez, então a manutenção ela é ótima nesse momento, tá? Ela é de fácil implementação e ela vai garantir a renda fixa, como a gente falou lá no início, com a questão da assinatura, tá?
Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção, e é isso.